Mateus capítulo 10. Antes de eu ler esse texto, né, que é a base praticamente, capítulo 10, no versículo 26, mas a base, 26 em diante, mas a base a gente vai usar no versículo 28, tá? Mas o versículo 26 trata praticamente a mesma coisa, fala praticamente a mesma coisa. Né? E antes da gente ler, gostaria de agradecer pela vida do Wilson, que está aqui, do meu irmão. O Wilson esteve muito bem, Deus tem recuperado ele, tem dado um renovo. Agora, eu e o Wilson a gente vai passar a ensaiar. A gente vai passar a ensaiar. Então, o Wilson vai me escolher como pastor dele, agora já era, não? Agora já era, agora tem que me aturar. Então, e nosso irmão Cristo também. Esteja à vontade aí no nosso meio, que a gente tem feito algumas visitas aqui. O Wilson é amigo mais longevo do irmão meu, já falei isso aqui. Mas parece que já conhece já um pouco. Quando a gente esteve ali na casa dele mais uma vez, afinou o cavaquinho do irmão meu, não foi isso? Ele estava aqui, agora está bem afinado. Está bem afinado esse negócio? Agora vai, meu. Agora vai, meu. Agora vai, meu. Em nome de Jesus. Vai, meu. Vamos lá. Quem falou vai assim, meu. Acho que não vai, não. Acho que não vai, não. Então, sinta-se à vontade aqui no nosso meio, na nossa casa. Então, vai começar praticamente a passar as músicas junto com a gente. Já tocou no culto de oração, né? Tocou no culto de oração. E eu fico muito feliz de conhecer gente boa assim. Bom, Deus abençoe, meu querido. Vamos lá, o texto. Versículo 26. Portanto, não os temais. Não os temais. Porque nada é encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo no escuro, dizei na luz. E o que escutai aos ouvidos, pregai sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Deus, o próprio Jesus Cristo, ele fala de si mesmo. Por isso que ele fala assim, temei antes aquele que pode, tem poder para jogar tanto o corpo quanto a alma. Engraçado que eu estava elaborando como que ia fazer essa reflexão, que é uma rápida reflexão, e justamente sobre o terror, sobre o medo. E ontem, eu estou vendo a minha amiga, a Mônica, está me mandando um montão de coisa de Israel. Um monte de coisa lá de Israel, eu não estou entendendo nada, abri. Aí depois me caiu uma ficha, que eu vi que o Hamas entrou lá em Israel, e levou, então tem 2 brasileiros subidos aí. Tem 2 brasileiros que parece que foram levados porque a repente estava acontecendo uma festa lá em Israel, e eles conseguiram entrar e levar um montão de gente dentro, porque tem um montão de gente dentro. Então, se a quantidade de mortos, que existe estimativa, estimativa de mortos, ficou aí entre 600 mortos nessa invasão do Hamas. E o primeiro-ministro lá de Israel, ele veio na imprensa falar que eles vão vencer essa guerra, que eles estão em guerra. Aí eu falei assim, meu Deus, será que o conflito é tão forte assim? Aí o que eu fui fazer? Fui para o YouTube, fui para as mídias, justamente para poder entender essa coisa toda. Eu vou ser sincero com vocês, eu não esperava isso. Eu esperava isso do Irã, esperava isso dos xiitas, que o Irã são xiitas, mas assim, eu não esperava esse tipo de atitude dos sunitas, que são dali da faixa de Gaza, e eu
Israel está certo e entrar na faixa de Gaza e arrasar. Eu não sei que quantos que viram um prédio caindo de 14 andares, alguém viu? Você viu? Uma bomba caiu e derrubou um prédio de 14 andares cheio de gente dentro. Cheio de gente dentro. Então, assim, essa guerra pode chegar na gente? Será que pode chegar na gente? Porque ali, o que a gente pode perceber é que, por trás, a gente vê o pessoal do Oriente, todo mundo unido, China, Irã, Rússia, eles são todos unidos ali. E pelo outro lado, a gente vê a União Europeia e a gente vê também, a gente percebe os Estados Unidos por trás. Não é isso? Então eles estão bancando. Então, aquela que acontece, o conflito que acontece lá de Rússia e a Ucrânia, como esse que começou ontem. E todo mundo aí é que começa a aparecer. Começa a aparecer um montão de pastor, né? Eu até estou falando hoje, começa a aparecer um montão de pastor abrindo Apocalipse. Vamos abrir Apocalipse para ver que isso é a profecia, que não sei o que e tal, essas coisas todas. A minha amiga, a pastora Tatiana, não me ligou, porque toda vez que acontece esse tipo de situação, ela me liga, meu Deus, e agora? E agora? O que vai acontecer? E agora? Como que vai acontecer? A gente aqui que mora no Rio de Janeiro, a gente às vezes eu não sei aqui quem já viu Fuzil AK, quem já viu pistola, eu não tenho creio que todo mundo aqui, né? Todo mundo aqui já viu um fuzil lá na cara, né? Então assim, com essa questão de guerra, né? Guerra urbana, a gente está meio acostumado com esse tipo de situação. Mas lá, gente, é foguete e míssil caindo. Então, está aqui, o míssil cai ali no prédio, ali destrói tudo. Então, assim, é uma situação muito ruim. Fora o número de pessoas que vão morrer nessa guerra, né? Porque essa guerra vai durar bastante tempo aí, vamos dizer que essa guerra vai durar bastante tempo aí. A gente tem todo motivo para sentir medo, tanto disso tudo que está acontecendo, das guerras, das coisas que estão acontecendo, quanto das coisas que acontecem aqui à nossa volta. Mas só que a palavra de Deus nos convida e nos remete a outro tipo de posição. A outro tipo de posição. Então aqui, Jesus, nesse texto aqui, é Jesus animando os seus discípulos pela dificuldade que eles vão passar. A gente teve lá em 2019 que a pandemia, né? E no momento da pandemia, a gente viu um montão de gente entrando em desespero. 2020. Mas as pessoas entraram em desespero. Não é isso? Vocês viram que as pessoas entraram em desespero? E eu lembro que tem uma vizinha lá que é muito doente, gosta também de um negocinho, e ela ficava gritando lá, né? Vai morrer geral! Ela ficava assim gritando. Ela gritava de manhã cedinho quando ela saía lá de fora, e ela dava aquele grito assim: vai morrer geral! E assim, e depois, eu não sei se vocês lembram, que teve um prefeito de São Paulo que comprou não sei quantos caixões e cavou um monte de cova. Vocês lembram disso? Aí ficou passando aquele monte de cova, aquele monte de caixão, aquele de pessoas entubadas, aquelas coisas todas, entendeu? E isso nos trouxe um certo assim, a gente ficou assim meio que apreensivo. Depois a gente foi percebendo que havia muita jogada política, muita coisa do homem envolvida, e que a coisa que parecia ser tão grande assim, não era tão grande assim, e que não morreu tanta gente assim, e que a gente percebeu muita manipulação humana nisso tudo. A gente percebeu no momento de conflito. E assim, ficava até uma coisa chata, porque eu participei de alguns cultos, eu ia nas igrejas, as igrejas que abriram, assim, as igrejas, você tem que ficar com aquela porcaria, daquela máscara na cara. A gente aqui ficou bastante tempo com aquela máscara, a gente tinha que pregar de máscara, e às vezes você fica o dia todo usando a mesma máscara, e é um fedor danado, que aqui vem aquele bafo e entra na sua, né? Então assim, a gente não se acostuma nunca, ou não se acostuma com ele. E eu ia com a minha máscara assim, eu até para outra igreja, eu fui para outro culto, fui pregar em outra
estavam no YouTube, era toda mensagem de desespero. Os pastores, poucos pastores, traziam uma palavra de esperança. Poucos pastores traziam uma palavra de esperança. Eu vi poucos, assim, que podia contar a Deus. Entendeu? Então, o que acontecia? A gente viu uma realidade onde a gente teve que ficar em casa, a gente perdeu dinheiro, a gente perdeu o nosso tempo, eu posso dizer assim, em algumas situações, né? E depois, quando chegou lá quase no final do livro, pouca gente começou a acreditar de verdade que realmente isso estava acontecendo, e algumas pessoas a favor, e outra contra, e outra gente sabe que a Covid é uma realidade. Mas muita coisa foi manipulação. Mas diante dessa realidade que a gente está vivendo, qual é o seu sentimento? Você que está aqui nessa noite, nesse culto, e que está aqui durante essa semana, você vai ver no YouTube, você vai ver até no Instagram, essa questão de corpos aparecendo, está até no Insta, né? Então, assim, qual a sua posição? Qual a sua posição? É de medo, de pavor, de desespero? Então a palavra de Deus nos convida aqui, né? Versículo 26 do capítulo 10. Portanto, não os temais, nada há encoberto que não haja de revelar, nem oculto que não haja que a gente saber. Então, assim, a gente precisa entender que só quem pode ocultar, que pode fazer alguma coisa e que pode nos atingir é Deus. É Deus. É isso que a gente precisa entender. E por isso que Jesus Cristo fala essa palavra aos discípulos. Por que Jesus Cristo fala essa palavra aos discípulos? Porque o cerco já estava se fechando diante de Jesus Cristo. O cerco já estava se fechando. Então já tinha muita gente querendo a vida de Jesus Cristo, e Jesus Cristo já estava entendendo que o seu ministério já estava chegando no fim. E que os discípulos, depois da sua morte, iam ter maior dificuldade para dar prosseguimento à fé. E às vezes, no momento de desespero, no momento de guerra, no momento de doença, a gente não consegue manter esse sentimento de fé, né? Versículo 27. E eu vos digo, no escuro, dizei na luz. E o que escutar, ou ao ouvir, pregai sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Então, chegamos a gente precisa continuar levando a palavra de esperança. A gente precisa continuar firme. Ontem eu estive lá na reunião da Ordem dos Pastores. Quem pregou foi o pastor Charles. E Charles trouxe uma mensagem muito legal, né? Falando que a igreja precisa continuar. A igreja precisa andar. A igreja precisa se manter firme na sua missão. E se a gente tiver medo, se a gente tiver pavor, a gente não vai permanecer firme na nossa missão. Porque o que mais existe aí, o que mais tem no mundo, é motivos para a gente o quê? Para a gente desistir. Para a gente desistir. Não é verdade? Então o que mais existe aí é motivo para você desistir. Eu vou agora para o lugar e tal, porque esse mundo é perdido mesmo. E não tem jeito. Hoje, na escola bíblica dominical aqui, né? Até um pouco assim, então aqui na escola bíblica dominical, eu estava falando daquele jornalista Jorge Pontual, né? Que estava falando do conflito que está acontecendo lá em Israel, né? E na Fossa de Gaza. E ele estava falando sobre a questão da profecia e que muitos falam da profecia e que abrem o texto e falam da profecia. E eu lembro de uma pessoa fazendo um comentário, não lembro quem estava fazendo um comentário, dizendo assim, olha, até o mundo está falando de profecia, está falando de final dos tempos, e a igreja não tem falado sobre isso. E nós precisamos o quê? Nós precisamos continuar pregando e a gente precisa continuar falando a palavra sem medo, sem covardia. Sem covardia. E a gente precisa entender isso. Vamos abrir nossas Bíblias, né? Passar só uma página. Lá em Mateus. Mateus no capítulo 11.
Mateus capítulo 11, a partir do versículo 25. Diz, por que esse tempo? Disse Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Pois todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele que ama o Filho e o quiser revelar. Vinde a mim, entendeu? Então, assim, mesmo a gente passando por dificuldade e por medo, né? Às vezes nos leva à covardia. O convite é que a gente sempre ir a Cristo. E a gente convidar as pessoas também que estão desacreditadas, porque toda vez que há esse tipo de situação, é uma oportunidade para a igreja pregar a palavra e mostrar ao que vem. Né? Muitas igrejas ficaram fechadas, não é? Foi, né? Porque muitas igrejas ficaram fechadas. Inclusive a nossa fechou. E eu digo uma coisa que o André falou, e eu tive que dar razão a ele, né? Porque a nossa igreja estava fechada aqui. Ela falou, não, pastor, por incrível que pareça, tem muita igreja que está crescendo na pandemia. Não foi? Uma igreja que cresceu muito na pandemia, as cidades que mais cresceram aqui, a pandemia, eles fizeram a tenda da oração, né? Foi a tenda da oração do centro de Maricá, foi a PIB de Maricá. Primeira igreja batista de Maricá. Entendeu? Que eles fizeram e eles cresceram muito no momento de pandemia, porque eles entenderam que nesse momento as pessoas estão mais do que propensa a escutar o que está acontecendo, a entender o que está acontecendo. Porque a gente pode até sentir medo, mas a gente tem esperança que Cristo tem na gente. Mas as pessoas estão vendo guerra para tudo quanto é lado, aí daqui a pouco, né? Porque o Irã tem bomba atômica? Tem. E por mais que os Estados Unidos tentassem controlar o Irã para não construir ogiva nuclear, eles conseguiram. A China tem bomba atômica? Tem. A Rússia tem bomba atômica? Tem. Imagine só se um maluco desse apertar um botão desse, estourar uma bomba atômica ali e matar um botão aí, destruir ali o Estado, como esse cara peça toda assim. Aí o povo vai ficar mais desesperado ainda, porque aí vai pedir uma guerra terrível. E eu lembro que o Putin, né, e muita gente falou, né, do Putin, eu que ele estava telefone, ele falou que quando os Estados Unidos, que a OTAN, começou a dar armamento para a Ucrânia, começou a fazer a coisa, ele foi a público e anunciou que as ogivas nucleares estavam ligadas. Olha, a partir dessa declaração, eu vou ligar as ogivas nucleares. É de assustar, não é? É de assustar. Mas ele pegou e fez esse anúncio. É aquela coisa. Ou tudo ou nada. Os caras estão aí por tudo ou nada. Né? Mas está se cumprindo o que a palavra de Deus diz. Então, aqui o próprio Jesus Cristo, no versículo 28, do capítulo 11, ele fala esse convite. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então a gente precisa levar as pessoas a Cristo. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim. Não dos outros, das coisas que vocês estão vendo. Aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, que é a nossa alma que fica atribulada e que fica preocupada em relação a isso tudo. Em relação a essa coisa toda que está acontecendo, essa maluquice toda. Então, se acontecer um tiroteio aqui perto da gente, né, fica todo mundo assustado, fica no vídeo. Né? Eu lembro que a gente estava aqui no culto, aí teve um acidente, aí parou um policial. Parou o policial aqui, aí ele viu os caras de moto lá, aí o policial apontou um fuzil para os caras de moto, não sei se os caras estavam armados, ele deu um tiro na direção da pessoa que estava vindo de moto de lá para cá. E eles estão correndo para lá. Então foi uma correria danada, todo mundo desesperado. Mas ao mesmo tempo, às vezes, um tiro nos deixa assustado. Imagine assim, guerra, e
gente reclamar por causa da vida cristã, por causa das dificuldades. Né? Hoje eu estive aqui em cima visitando o Isaac. Lembra do Isaac? Escurinho, veio aqui. Lembra, Gabriel? Isaac? Uhum. Aí eu fui lá na casa do Isaac, né? Quando eu tinha que ir lá na casa do Isaac, eu conheci, não conhecia, mas o Isaac, mas eu conheci o pai do Isaac. Olha, depois de você ali, viu? Eu não sei falar depois de você. Aí cheguei lá, eu pensei, acho que ele ia falar do qual fiz com o Isaac, é interessado em tocar alguma coisa, fazer alguma coisa, entendeu? E aí o pai dele falou que ele está frequentando uma igreja, aí ele falou que ia aparecer aqui hoje, né? Aonde é a igreja? E tal. Aí eu não sei o que eu falei, dei mais ou menos na minha coordenada, falei que a igreja estava lá. Tudo que eu passei aqui, a gente está com muita dificuldade aqui, eu estou com as crianças, isso. E engraçado que depois que eu comecei, eu e minha esposa, depois que a gente começou a igreja, é que as dificuldades começaram a aparecer. Então a gente tem esse sentimento. Mas às vezes não é porque a dificuldade começou a aparecer, é porque nossos olhos começaram a se abrir e a gente começou a entender a realidade. E é isso que Jesus Cristo fala nessa passagem aqui. Entendeu? Quando ele fala aqui, orando a Deus, graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos. Mas só que agora, os que os sábios e entendidos não conseguem perceber, a gente consegue perceber. Né? E é revelar-se aos pequeninos. Quem são esses pequeninos? Somos nós. A gente que diz que não tem uma faculdade, que não tem entendimento, ou que não é reconhecido como intelectual, mas conhece a palavra, conhece a promessa e confia nessa promessa, confia nessa palavra. Então é necessário a gente se manter firme nessa palavra, nessa promessa, apesar das dificuldades e de tudo que a gente está vendo por aí, de tudo que a gente está percebendo por aí. Você está com medo? Você que está aqui, você está com medo? Está meio assim, o pé atrás e agora? Como é que vai ser? Né? Eu confesso a vocês que quando houve um episódio do 11 de setembro, você lembra? No 11 de setembro, foi no céu. Os Estados Unidos vai entrar lá no Oriente Médio, vai esmagar aquilo lá. Entrou, esmagou, pegaram lá o Osama Bin Laden, né? Saddam Hussein. Saddam Hussein foi o Osama Bin Laden, nem lembro. Saddam Hussein. Mas aí eu lembro que eles mesmos tinham treinado o cara, depois o cara se virou contra eles lá. Então tem sempre, assim como foi o Osama Bin Laden, foi o Saddam Hussein, e vai vir outras coisas também. E a gente precisa nos manter, nos mantermos firmes na palavra de Deus. Firmes na palavra e na promessa de Deus. Amém? Então essa semana aí, vocês querem ver o Instagram? Veja. Tem que chegar agora de noite, vocês vão ver a notícia, porque Israel, para sair de casa, Israel está bombardeando a cidade. É isso direto. E as pessoas fugindo de lá. E Israel estava falando que bombardeou os pontos onde estava o Hamas. O Hamas não tem vestimenta militar, como que eles vão fazer se essa não é? Você fala assim, meu Deus do céu, está morrendo um monte de gente. E já tem igreja orando, até a palavra de Deus diz, orai e pedi pela paz em Israel. Como a gente sempre fala, a gente precisa orar, você mesmo que você não crê, pediu orar pela paz em Israel. Porque Israel, como está em conflito, o mundo todo também está em conflito. Mas nós somos cristãos e confiamos na palavra, confiamos no Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. E que essa semana, dependendo do que você vê, dependendo do que